Entrevista para propagandista de medicamentos. Quais são as perguntas mais realizadas? Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez. Esse é o canal Sala do Propagandista. Sou profissional da área de recrutamento e seleção há 26 anos, com grande experiência em laboratórios farmacêuticos. E eu trouxe aqui as 5 perguntas que mais realizam nas entrevistas para propagandista de medicamentos, tá bom? Fique muito atento. A quinta, a quarta, a terceira, a primeira pergunta cai em 77% das entrevistas, então fique muito atento. Quinta pergunta, eles perguntam, o que você conhece sobre a profissão de propagandista? Essa é uma das perguntas comuns. Minha dica, essa pergunta cai 35% das vezes. Principalmente quando a pessoa está iniciando na carreira, essa é a pergunta que vai vir aí, com certeza, na sua entrevista. Tente mostrar propriedade sobre a profissão. Não adianta você mostrar muito os sonhos, os benefícios, que a profissão é boa, que a profissão paga bem, que a profissão é desafiadora, que a profissão é tranquila, sem conhecer as nuances, as características da profissão. Então, o que você conhece sobre a profissão, diga o que você conhece. Diga pessoas que você conhece que já trabalhou. O que essas pessoas te disseram. Tente, lógico, mostrar os lados bons, mas também lados que você vai ter que se adaptar. Tipo, olha, tem um primo que é propagandista do Grupo Axê. Ele falou pra mim que é um trabalho muito externo. Normalmente eu gosto de trabalhar na rua, eu me sinto desafiado com isso. Então eu tô mostrando que eu conheço as características da profissão. Então esse é um ponto central e uma pergunta que cai 37% das vezes. A quarta pergunta cai 42% das vezes, que é: como é que você trabalha sob pressão, tá bom? Mesmo porque esta é uma profissão onde você tem metas a atingir, você tem resultados a entregar e você depende diretamente de um indivíduo que é o médico, tá? Nem sempre ele está disponível, nem sempre ele quer atender, nem sempre ele tem agenda, nem sempre ele quer falar com você e você depende, para fazer a tua propaganda médica bem feita, que ele te atenda. Então, você vai estar em intensa pressão, intensa cobrança ou autocobrança. Então essa pergunta vai vir. Como você trabalha sob pressão? 42% das vezes. Minha dica de resposta. Bom, as pressões são inerentes à profissão. Aí se você tiver trabalhado com atendimento ou vendas, tenta trabalhar nisso. Normalmente eu já trabalhei como vendedor em tal empresa ou em tal segmento. Eu tive pressões importantes para serem resolvidas, como pressão por resultado, pressão por isso. E eu até vou te contar um exemplo de como eu administrei. Aí tenta contar um exemplo de como você conseguiu trazer resultados, de como você conseguiu bater metas, de como você gerencia as pressões dentro da tua cabeça. Tudo bem? Essa é uma das perguntas mais realizadas. A terceira pergunta mais realizada, 51% das entrevistas para propagandista de medicamentos cai. Como você lida com pessoas difíceis? 51% das vezes cai isso. Como é que você lida com pessoas difíceis, tá? Mesmo porque, aqui um parênteses, tá? Os médicos, não vou falar que todos, mas são pessoas que lidam com a dor do outro, com a dor do semelhante, com o problema do semelhante. Isso mexe emocionalmente com qualquer ser humano. Por mais resiliente que ele esteja, conscientemente pode não mexer, mas no pré-consciente isso vai mexer com ele. Então, normalmente não são pessoas que estão sempre afáveis e tranquilas. Então você vai ter que lidar com pessoas difíceis, com pessoas de difícil trato, com pessoas às vezes até mal educadas, tipo a secretária do médico ou o próprio médico em si, né? Então essa pergunta vai vir. Qual é a minha dica? Perguntou isso para mim. Vamos supor que eu estou trabalhando, participando de uma vaga por Libs, né? Para a empresa Libs, para o laboratório. Eu diria, olha, eu normalmente procuro ser tranquilo com pessoas difíceis. Eu acredito que cada pessoa tem o seu dia, o seu momento. E eu procuro ficar focado naquilo que eu tenho que entregar. Então, se de repente eu for hostilizado ou não for muito bem tratado, eu procuro entender qual o limite de insistir ou de parar, mas eu trato com educação, com parcimônia, sempre procuro estreitar relações e laços para lidar com pessoas fáceis ou difíceis, sempre cumprindo o meu objetivo. E eu vou te dar um exemplo. Se tiver um exemplo na manga, conta esse exemplo, porque vai te ajudar muito. Agora eu vou vir com as 2 perguntas que mais caem nas entrevistas para propagandista farmacêutico, tá bom? Ou propagandista de medicamentos. Antes de eu seguir, se você quer uma consultoria, melhorar o teu currículo para participar das melhores vagas, nos melhores laboratórios, fazer um LinkedIn bom para o gestor te enxergar, tá? Treinar uma entrevista, isso é fundamental. Primeiro contato da descrição desse vídeo, o primeiro comentário, meu WhatsApp direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala do Propagandista. Aqui tem vídeo novo toda quinta-feira, sem falta, às 13 horas. Tudo
tudo sobre as vagas em aberto, tudo sobre as dicas de respostas, de dinâmica, tudo tá aqui para você decolar a sua carreira como propagandista. Segunda pergunta que mais cai, essa cai 66% das vezes. Faça uma propaganda para mim. 63% das vezes cai. Às vezes não é nem a propaganda de um medicamento, pode ser a propaganda, sei lá, de um bonequinho do Harry Potter, por exemplo. Pode ser a propaganda desse spray aqui, né, do laboratório Hebron, né? Então tá aqui o sprayzinho, ele pode solicitar uma propaganda médica, tá bom? Quando ele solicita uma propaganda médica, minha dica, antes de qualquer entrevista, dê uma lida, né? Dê uma olhada ali, principalmente no principal catálogo de produtos da empresa, tá? E toda propaganda médica, ela tem que ter 3 características. Uma apresentação técnica sobre o produto. Olha, esse spray, ele é um spray que tem nas suas particularidades, você diz da propriedade técnica. 2, o que ele vai solucionar. Normalmente ele vai dar boas soluções para tal tipo de problema, para isso, para aquilo, para aquele outro. E o terceiro ponto da propaganda médica são dados e números. E ele se tornou ou se mostrou eficiente para 82% dos pacientes. Isso vai trazer um ganho muito importante e tal. Então, ter concatenado esses 3 pilares vai te dar vantagem em fazer uma boa propaganda médica. E a primeira pergunta que mais cai nessas entrevistas, tá bom? É de propagandista farmacêutico por que você quer ser propagandista? Isso cai 77% das vezes, tá bom? Minha dica, tenha 2 razões técnicas e uma razão comportamental para dizer por que você quer ser propagandista, tá? Então eu vou dizer aqui um exemplo, né? Então eu li a descrição da vaga e vou dizer, olha, primeiro lugar, porque eu vi que estou falando de um dos maiores laboratórios do Brasil. Segundo lugar, aspecto técnico, porque observei que o catálogo de medicamentos de vocês hoje circula em praticamente todos os estados do Brasil, com uma aceitação de até 70% dos pacientes. E isso, para mim, é algo que me traria muita vantagem de trabalhar numa empresa como essa. Traz uma habilidade sua agora. Terceiro ponto, vi que vocês querem uma pessoa com resiliência e foco em meta, e eu já demonstrei isso em outros momentos da minha carreira. Inclusive, eu vim das Casas Bahia, eu trabalhava como vendedor lá, exemplo. E eu, nos 12 meses que eu passei por lá, 11 eu consegui atingir as metas. E eu acredito que eu possa trazer essa mais-valia aqui para o Laboratório Lips, tá bom? Tô na torcida para você se dar bem na entrevista. Excelente preparação. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.